Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, professor. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. A gente vai aguardar um pouquinho mais, ver o pessoal entrar e aí a gente inicia aqui, tá bom? Essa turma são quantos alunos? São em torno de 17, professor. Porque teve gente que saiu e ainda está entrando gente ainda. Entendi. Vocês estão em F2NA, não é isso? Isso. Tá certo.
Vocês estão visualizando aí a tela? Sim, professor. Sim, professor. E vocês estão me vendo? Não. Não, né? Pois é, estava aparecendo, agora não está mais. Deixa eu ver aqui. Agora estão vendo, né? Sim, professor. Ok. Bem, o nosso horário ele é às 19, na verdade é 19 horas, né? A gente já colocou para 19h10 porque para dar um tempinho aí para o pessoal entrar e eu já dei aqui uns 10 minutos de tolerância, já são 19h20, então nós vamos iniciar, tá bom? E aí o pessoal que for chegando, eles vão entrando aí, deixa eu ver quantas pessoas. Até agora tem 5 pessoas, tá? Então desde já eu peço que, eu acredito que vocês tenham um grupo de WhatsApp, tenham uma proximidade já que são uma turma, incentive os alunos a entrar, porque esse é o nosso horário. E funcionará como se fosse realmente a sala de aula, né? Então, é o horário que a gente está entrando aqui ao vivo com vocês para dar aula é o mesmo. Pessoal, eu gostaria que desativasse o microfone, por favor, o áudio de vocês, senão fica muito barulho. O que eu vou fazer? O áudio de vocês vai ficar desligado e no final da aula eu vou terminar um pouco antes para a gente conversar um pouco, vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas sobre o que nós tratarmos hoje aqui, tá bom? Então, voltando ao assunto que a gente estava falando, eu peço que vocês incentivem os outros colegas a entrarem, né, porque é o horário que nós nos comprometemos a estar aqui, né? Então, está funcionando como se fosse realmente uma sala de aula, tá bom? Então, gostaria primeiro de me apresentar, né? O meu nome é Jorge Pereira, professor Jorge Pereira. Eu vou ministrar para vocês a disciplina Microbiologia e Imunologia, tá? É a disciplina que eu já ministrei em outros semestres da enfermagem, em outras turmas. E agora aqui nesse semestre eu estou com a turma da manhã e a turma de vocês aqui à noite, tá? Então, a gente vai trabalhar essa disciplina microbiologia e imunologia. Eu queria, antes de qualquer coisa, me apresentar para vocês. Então, sou o professor Jorge. Gostaria de falar um pouquinho para vocês da minha formação, né? Eu sou biólogo, né? Então, sou licenciado em Ciências Biológicas. Aqui é uma parte do meu currículo que eu trago para vocês aqui, só para a gente começar nesse primeiro contato a saber quem está aqui presente com vocês, se conhecer. Então, essa primeira aula aqui é de apresentação da disciplina. No final, nós vamos comentar um pouquinho sobre o que essa disciplina vai tratar e qual a importância dela aqui para dentro da área de enfermagem. Então, eu tenho como formação, sou licenciado em Ciências Biológicas, que eu fiz aqui, terminei em 2009, me graduei, e depois eu dei continuidade no que a gente chama de vida acadêmica, né? Então, é algo que eu já chamo a atenção de vocês, que não o caminho que vocês estão iniciando agora, ele não terminará com a graduação, ele continuará. Tem uma vida acadêmica para vocês seguirem, tem uma vida profissional, né? Então, eu optei, após graduar, a continuar na vida acadêmica, né? Então, eu
saí em 2009 e já entrei na especialização em microbiologia, pós-graduação na especialização em microbiologia, que é a área que a gente vai tratar aqui, que a gente vai trabalhar. Então, após a graduação, eu escolhi uma área que eu gosto, uma área que eu tenho afinidade e uma área que me permitia trabalhar em diversas outras áreas, né? Então, por exemplo, eu tô aqui, eu sou biólogo, mas estou trabalhando aqui com vocês da enfermagem, eu dou aula lá na biomedicina. E aí, em 2010, eu terminei essa especialização. E aí, como a cadeira acadêmica continua, eu fui lá em 2011 para o mestrado. E eu continuei dentro dessa vertente da microbiologia, dentro dos micro-organismos, né? Então, eu fiz um mestrado em biologia de agentes infecciosos e parasitários, que é o assunto que a gente vai tratar aqui. Tem um tópico dentro do plano de aula ensino de vocês que trata realmente sobre agentes infecciosos, que é o que vai interessar para dentro da nossa área de enfermagem, né? E em 2013 eu terminei o mestrado e dei continuidade, né, até o último ponto de uma vida acadêmica, que é o doutorado, que eu terminei em 2017. E aí eu dei continuidade, né? É uma extensão do mestrado, eu dei a continuidade no doutorado em biologia de agentes infecciosos, tá? Então, eu estou aqui para colaborar com vocês, né, trazer um pouco dessa minha experiência, dessa minha vivência do dia a dia trabalhando com micro-organismos, né, trazer aqui para dentro da nossa área, que é a área de enfermagem. Essa área que a gente vai trabalhar, que é uma área muito importante e que não será uma área de apenas uma disciplina que preencherá, não. Nós vamos ver que é uma disciplina que está arraigada, que está realmente ligada às áreas de saúde e também aqui dentro da área de enfermagem. Então, essa aqui é a minha formação acadêmica. Por que eu trago isso aqui para vocês? Primeiro, para me apresentar como um profissional e segundo, para incentivar vocês a continuar após a graduação, após terminar, na vida acadêmica. É bem verdade que vocês ainda estão bem no início do curso, né? Ainda estão no segundo semestre e ainda terão tempo para encontrar dentro dessa perspectiva aí, né? Aliás, dentro desse caminho que vocês vão percorrer de 10 semestres, encontrar a área afim, né? A área que vocês têm afinidade. Nós bem sabemos que dentro da área da enfermagem há uma diversidade, né? Há um leque muito grande de opções que vocês podem continuar na vida acadêmica. Então, hoje em dia, a especialização já é quase que uma obrigatoriedade após você terminar a sua graduação, né? Então, muitos alunos, às vezes, quando já estão no 8º, 9º semestre, já estão entrando numa especialização. Então, é o tempo, nesses 10 semestres, que vocês vão encontrar a afinidade de vocês, em que área vocês querem atuar. É urgência e emergência, é unidade de terapia intensiva, é nefrologia, é estética, enfim, a área que permite aqui dentro, com a sua graduação, permite você continuar. Então, aí dá continuidade na vida acadêmica, né? Na especialização. Tem muitos alunos que continuam no mestrado, hoje é essencial. Há uma demanda no mercado muito grande por profissionais enfermeiros que tenham um mestrado, um doutorado para a vida docente. Não esqueço que precisamos de profissionais com alta formação para estar aqui com vocês e formar novas turmas, novos profissionais da área de enfermagem. E futuramente serão vocês que estarão aqui. Então, eu particularmente incentivo que o profissional da área da enfermagem continue sim na vida acadêmica. É lógico que quando nós terminamos a graduação, nós precisamos trabalhar, nós precisamos sobreviver, né, ganhar o nosso dinheiro, mas façam paralelamente isso, né? Toda essa minha história acadêmica de 14, 15 anos de vida acadêmica, sempre eu trabalhei e sempre eu estudei ao mesmo tempo, tá? Então, é interessante que vocês continuem, né? Terminou a graduação, trabalhem, mas que continue também na vida acadêmica, se aperfeiçoando, aprendendo cada vez mais. E não é porque se chega aqui nesse último patamar, como eu falei para vocês, desse caminho, que é o doutorado, que você não vai aprender. Pelo contrário, é cotidianamente que você vai aprender, né? Você aprende com a turma que você está dando aula, você aprende no teu dia a dia de trabalho,
Eu costumo dizer para os meus alunos que as situações, elas não passam 100% aqui em sala de aula, né? O que a gente vai fazer aqui em sala de aula? A gente vai criar um arcabouço de conhecimento para vocês, a gente vai criar ideias, né? Deixar na cabeça de cada indivíduo a ideia organizada, mas vejam só, isso aqui é a nossa intenção. Isso depende muito do aluno, do profissional que você quer ser. Então, mantenha a sua ideia organizada, né? Então, você vai sair daqui da sua graduação com um conhecimento, com um arcabouço de conhecimento, mas ele não será 100%, né? Você encontrará no teu dia a dia de trabalho situações em que você vai precisar usar o teu conhecimento, né? A tua base de conhecimento, mas você vai ser perspicaz, tem que fazer a interpretação do que está acontecendo ali naquele momento. Tá certo? Então, não é porque se termina, se tem um doutorado, que você já concluiu tudo. Não. Pelo contrário, o conhecimento, ele é cotidiano e para sempre. Então, essa aqui é a minha formação acadêmica que eu gostaria de compartilhar com vocês. Os nossos horários de aula, né, são as quintas-feiras. Na verdade, a gente está vivendo essa situação ainda da pandemia do Covid-19, então a gente está vivendo um dia de cada vez, tá, pessoal? Então, eu queria chamar a atenção de vocês no sentido de que coisas que nós conversarmos aqui, né, coisas que estão se processando nesse momento. Amanhã pode mudar? Pode. Então, nós precisamos manter um canal de comunicação, né? No final, eu vou conversar com vocês para ver se vocês têm um grupo de WhatsApp, e-mail da turma, essas coisas, para a gente manter uma relação mais próxima, tá? Essa relação de pergunta, relação de troca de material. Então, a gente precisa manter isso. Então, possíveis mudanças que possam ocorrer, é lógico que a instituição vai estar repassando para vocês, a Elisângela vai estar repassando para vocês, e eu, como professor da disciplina, também estou aí dentro desse contexto ajudando vocês, tá? Então, às quintas-feiras, nós vamos nos encontrar aqui. A gente vem aqui para conversar com vocês de 19h10 às 21h20. Tá? Então, é esse horário que nós vamos estar aqui para conversar com vocês. Dentro do curso de vocês, vocês sabem que tem uma aula prática, mas ainda não tem possibilidade de fazer isso. Nós estamos retornando aos poucos, né? Nós estamos também dependendo das instituições públicas governamentais, né, com seus regulamentos, para que nós possamos voltar. Então, nós já estamos voltando aos poucos. Então, no semestre passado, nós ministramos aulas de casa, né? Agora, os professores já estão retornando aqui nesse primeiro momento para a instituição e, posteriormente, vamos ver o que é que se processa. Mas o objetivo é o retorno gradativo dos alunos para que nós possamos voltar aqui para a sala de aula. E aí, quando nós retornarmos, nós teremos a reposição das aulas práticas. No momento, a gente vai trabalhar apenas com a parte teórica, né? Então, a gente vai trabalhar, nas quintas-feiras são o nosso encontro, de 19h10 às 21h20. Eu queria pedir que vocês organizassem, né? Como eu acabei de falar para vocês. A gente vai tentar construir, a nossa ideia é construir em vocês ideias organizadas. E para você organizar a sua ideia, você precisa ter conteúdo, né? Então, eu peço que vocês organizem uma pasta para a nossa disciplina microimunologia, né, para guardar documentos, materiais, artigos, coisas que eu enviarei para vocês no decorrer do semestre, mas como eu falei para vocês também, gradativamente, uma coisa de cada vez. A primeira coisa que eu acho essencial que nós tenhamos lá na nossa pasta é o calendário acadêmico, que eu não sei se a Elisângela disponibilizou para vocês, mas eu posso disponibilizar depois. Vocês têm acesso também no site da instituição da Examais, o calendário acadêmico também está disponível lá. Então, é o nosso primeiro documento que nós temos que ter na nossa pasta, é o calendário acadêmico, porque é ele que vai nortear a nossa vivência dentro desse semestre, né? Vai saber em que datas, em que momentos a gente vai fazer, vai ter os nossos feriados, em que vai ter as nossas verificações, as nossas atividades. Tá? Então, nós voltamos aqui no mês de agosto, né, no dia 3/8, nós retornamos aqui. Vamos nos encontrar às quintas-feiras agora de agosto, hoje é dia 6, isso. Dia 6 de agosto,
E aí nós temos aqui 13, 20 e o 27, que são os dias de agosto que nós vamos vamos nos encontrar. Nós temos também o mês de setembro, né? Parte do mês de setembro que nós vamos trabalhar aqui. Ainda temos 3 semanas, então nós temos no total aqui 4 quintas-feiras em agosto e 3 quintas-feiras em setembro, tá? Por que eu digo que é importante eu ter o calendário acadêmico? Para eu saber, por exemplo, que a primeira verificação vai se processar do dia 21 ao dia 29 de setembro, né? A nossa primeira verificação. Professor, como vai ser essa verificação, onde vai ser, coisa que a gente vai conversar posteriormente, tá? Então, aqui é o nosso norte, é o nosso caminho que nós vamos trabalhar. Então, a gente já sabe que nesse período será a nossa primeira verificação. Como ela será, não sabemos, porque, como eu falei aqui no início, para vocês estamos vivendo um dia de cada vez, né? Então, se será presencial, se será na plataforma, como nós fizemos no semestre passado, isso a gente vai decidir um dia de cada vez, como eu falei para vocês, né? Então, o que nós temos que fazer agora? Aproveitar o momento, né, de conteúdo, de adquirir, mas com a cabeça já nas datas que serão a primeira verificação. Depois depois da primeira verificação, nós temos o mês de outubro, tem aqui um feriado, né, uma quinta-feira, mas nós ainda temos 4 quintas-feiras para trabalhar. Novembro nós temos mais 4, e aqui em dezembro a gente tem a nossa segunda verificação, que na verdade vai começar aqui já no dia 30 de novembro, 30 de novembro, essa parte amarela que a gente consegue ver aqui. De 30 de novembro a 7 de dezembro, a nossa segunda verificação de conhecimentos. De 10 a 12, nós teremos segunda chamada e de 14 a 17, a verificação final. Então, eu peço que a gente tenha esse calendário para a gente não deixar acumular, tá, pessoal? Olha aqui, o mês de dezembro é o mês que fica acumulado, né? Eu vou ter segunda verificação, segunda chamada e verificação final. Por que eu estou falando para vocês? Porque tanto a vida acadêmica, como eu acabei de falar para vocês, quanto esta vivência em sala de aula, ela é um caminho. E nós temos que olhar para quem já tem mais experiência, para quem já vivenciou isso, né? Então, eu falei de uma vida acadêmica para vocês, eu tenho como falar porque eu já vivenciei isso. Então, aqui na questão do calendário acadêmico, de não deixar para o final, eu tenho vivências em outras turmas que alguns alunos deixaram para, né, segunda chamada, ficaram para verificação final e tudo ficou acumulado. Inclusive, eu já vi alunos fazendo mais de uma verificação no mesmo dia. Porque olha só aqui, segunda chamada são 2 dias, de 10 a 12 de dezembro. Se você fizer a segunda chamada de 3, 4 disciplinas, você tem a chance de ter 2 provas no mesmo dia, assim como a verificação final. E aí fica meio que inviável, né? Lutar, nadar contra a corrente. Nesse final aqui é complicado. Então, vamos aproveitar a nossa energia inicial e vamos tentar compactar, fazer tudo isso aqui nessa parte inicial, né, que entra aqui no nosso processo avaliativo. O nosso processo avaliativo anterior, como era que ele funcionava? E acho que você já tem experiência, já estão no segundo semestre. A gente tinha a primeira verificação, onde a prova valia 7 pontos e as atividades 3 pontos. Né? Esses 3 pontos, eram os trabalhos que passavam, avaliações de aulas práticas, atividades práticas que a gente passava. Né? Então, era 70% prova e 30% atividade. Segunda verificação, a mesma coisa, a prova valendo 7, as atividades valendo 3 pontos. Na segunda chamada, já não tem mais as questões das atividades, né? Já era a prova valendo 10, assim como a verificação final. Então, como eu falei para vocês, não vamos deixar aqui para o final, que é o dezembro, né? Nós vimos lá, segunda verificação, segunda chamada e verificação final, estão todas compactadas em dezembro. Então, vamos aproveitar a nossa energia inicial, né? Eu comparo sempre com uma corrida.
Se você deixar, se for correr uma maratona, 42 quilômetros, e deixar para o final, para você dar o sprint, você talvez não tenha energia para conseguir chegar ao final, né? Então, vamos aproveitar enquanto a gente tem energia e vamos aproveitar ao máximo aqui a nossa primeira e a nossa segunda verificação, para que nós possamos atingir a pontuação, que são 14 pontos, né? Então, 7 pontos em cada verificação. Então, se você tirar os 14 pontos na primeira, 7 na primeira, 7 na segunda, você não precisará fazer a verificação final. Caso não atinja, você tem a possibilidade de uma terceira verificação, que a gente chama de verificação final. Só que aí já não serão mais 14 pontos, e serão 15 pontos, né? Mas mesmo assim, não vejo muita dificuldade, porque seria 5 pontos em cada verificação, né? 5 pontos na primeira, 5 pontos na segunda e 5 pontos na verificação final, sendo que eu alerto para vocês que o problema aqui da verificação final é que vai estar tudo compactado e eu talvez não tenha energia para conseguir atingir o meu objetivo. Nós temos, sempre o que nós falamos é o ideal, é o bonito, é o que nós desejamos, mas nem sempre é assim que se processa. Nós temos uma vida, né, e a nossa vida ela tem alguns meandros e a gente precisa, em determinado momento, passa por dificuldades e precisa faltar, né? Então, se você faltar alguma dessas verificações, você tem a chance de fazer a segunda chamada, tá? Pessoal, não pode faltar as 2 verificações, porque você só pode fazer uma segunda chamada. Ou você vai fazer a segunda chamada da primeira, ou você vai fazer a segunda chamada da segunda. Se faltar as 2, você vai ter que optar fazer uma ou outra, fazer a segunda chamada. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é o modelo que nós utilizávamos quando estava em sala de aula. No semestre passado, nós utilizamos as verificações valendo 10 pontos que nós fizemos lá pela plataforma, tá? Então, o que eu estou falando para vocês é o que era e como será, provavelmente, como será a gente ainda vai ver, né? Porque, como eu falei para vocês, nós estamos vivendo um dia de cada vez, tá? Mas não se preocupe que todos serão avisados com antecedência de como isso aí se processará, tá bom? Então, isso aqui é o modelo antigo e provavelmente, se as provas forem feitas online, a gente avisará para vocês com antecedência como se processará, tá? Eu digo instituição, eu digo coordenação e eu digo como professor, tá? Então, nós não deixaremos vocês sem essas informações de como se processará. Outra coisa que a gente precisa falar é a grade curricular, né? Por que foi pensado dessa forma? Por que eu tenho uma grade curricular, professor? Como é que se processa essa grade curricular? Então, vocês têm, inclusive tem um site, tá, pessoal? Se quiserem olhar todas as disciplinas de todos os semestres, acredito que a Elisângela também já tenha passado para vocês, mas lá você entra no site e vê lá a enfermagem, você vai ver lá todas as disciplinas que estão dentro de cada semestre. Em cada semestre é pensado para vocês determinadas disciplinas, e não são disciplinas aleatórias. São disciplinas que se interligam entre si e são disciplinas que vão se interligar com outros semestres, tá? Então, no primeiro semestre foi pensado algumas disciplinas, porque elas vão amparar vocês inicialmente, e no segundo semestre foi pensado aqui essas disciplinas. Então, para mostrar para vocês como não são disciplinas aleatórias, nós vamos ver que elas são disciplinas que elas estão interligadas aqui dentro desse semestre. Eu gosto de fazer uma comparação, uma analogia com um quebra-cabeças. Um quebra-cabeças onde eu tenho várias peças e que essas peças vão se encaixando uma a outra. E se nós pudéssemos pensar por essa analogia do quebra-cabeça, essas aqui são as peças do segundo semestre, né? Então, agora nós vamos montar, nós vamos organizar essas ideias dentro da disciplina e interligando as disciplinas. Quando você terminar o semestre, você tem o quebra-cabeça montado. Vê que isso aqui lhe deu um aparato de conhecimento, mas que ele não é isolado. É um conhecimento que vai ser interligado com o terceiro semestre, com o quarto semestre e assim sucessivamente.
Então, se nós pegarmos o curso todo, os 10 semestres, vamos ver que ele é um painel. E esse painel é formado por essas disciplinas dentro dos semestres que estão interligadas. Então, aqui no segundo semestre, a gente tem a disciplina microimunologia, que é a primeira que nós vamos trabalhar. Professor, o que tem a ver a microbiologia e a imunologia dentro da área de enfermagem? Nós vamos já comentar sobre isso. Mas é essencial aqui, nós vamos ver que na nossa vivência, no nosso dia de trabalho, nós vamos ver que essa disciplina, ela está intimamente interligada com o meu dia a dia de trabalho. Nós vamos trabalhar, por exemplo, com pacientes acometidos por processos infecciosos com etiologia microbiana, ou seja, causada por micro-organismo, e aí os micro-organismos que nós iremos conversar aqui vão ser importantes. O que eu vou ver aqui dentro? Vou ver os micro-organismos, não vou ver todos, né? O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver bactérias, nós vamos ver vírus e nós vamos ver fungos. 3 micro-organismos. E os outros, professor? Tem outros micro-organismos que causam doenças, processos patológicos? Sim, mas serão contempladas em outras disciplinas de outros semestres, tá? Aqui, por exemplo, dentro do segundo semestre, eu ainda tenho a disciplina parasitologia. A parasitologia é uma disciplina que tratará sobre micro-organismos parasitários. Então, vocês estão vendo, então, como eu estou amparando vocês, né? Quando eu penso nesse curso, quando eu penso nesse semestre, eu estou dando suporte para vocês. Então, vocês irão daqui do segundo semestre tendo conhecimento sobre pelo menos 4 tipos de micro-organismos. Bactérias, fungos, vírus e os parasitos. Que não vão ser só um também lá. São vários parasitos que vocês vão conversar com o professor que dá aqui essa disciplina. Tá? Então, aqui nós já estamos fazendo uma interligação de 2 peças. A microbiologia, no qual eu vou falar sobre fungo, bactérias e vírus, e a parasitologia, em que vocês vão ver os agentes parasitários lá, né? Então, olha só, conhecimento de microbiologia presente aqui dentro do segundo semestre. Voltando aqui para a nossa disciplina, nós temos a parte da imunologia. Essa relação entre micro-organismo e o sistema imunológico ele é muito importante, e é por isso que essa disciplina ela se conjuga, microbiologia e imunologia. As 2 coisas estão interligadas. Então, quando eu falo num processo infeccioso, quando eu falo na presença de um agente patogênico causando uma doença, eu também tenho, isso está muito relacionado com a imunologia, que é o assunto que a gente vai tratar, tá? Eu vou comentar um pouquinho lá no final da aula sobre quais assuntos a gente vai tratar aqui dentro da microbiologia e dentro da imunologia. A parasitologia, que eu falei para vocês, não é a minha disciplina, a disciplina que eu vou trabalhar é essa daqui, mas só para mostrar que ela está interligada. Então, aqui também na parasitologia irá se tratar sobre os micro-organismos. A parte da biofísica é uma outra disciplina que vai fazer parte aqui para vocês, o professor vai dar, e ela está interligada com essas questões aqui. A psicologia, né? Então, vejam só, você não vai ter a formação dentro de um semestre de um único assunto, não. Você vai tratar de diversos assuntos, mas que estão interligados. Por exemplo, psicologia. O que psicologia tem a ver com a nossa disciplina microimunologia? Professor, o que é que ela está integrada? Ela está integrada porque, imagina só, vamos pensar no nosso cliente, no nosso paciente, nosso cliente. Se ele está acometido por um processo infeccioso, eu pergunto para vocês, esse lado psicológico dele será alterado ou não? Sim. A psicologia, eu acredito que eles... vejam, pessoal, estou falando só para fazer uma interligação. Eu não tenho domínio sobre essas disciplinas, mas eu acredito que serão contempladas a psicologia do paciente e a psicologia do profissional. Porque você, como um agente de intervenções, que vai fazer intervenções para que esse paciente volte à homeostase, também é um ser humano, né? Também tem um psicológico por trás disso. Então, essa vertente psicológica vai ser interessante para você entender e conjugar com essas disciplinas. A outra disciplina é a metodologia da pesquisa, que está aqui dentro do segundo semestre. A metodologia da pesquisa, ela vai, primeiro, amparar vocês em 2 coisas. Primeiro, em redigir um texto científico, vocês vão precisar disso. Lá no último semestre, quando vocês for, acho que no 8º ou 9º semestre, já começa a fazer
o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso de vocês. E vocês vão precisar desenvolver um trabalho. Esse não será um trabalho qualquer, será um trabalho amparado em quem? Na ciência. E qual é a disciplina que vai amparar isso para vocês? Metodologia da pesquisa científica. Então, ela vai amparar. Então, vai servir para vocês lá no final. Então, eu volto a repetir. Veja, uma peça do segundo semestre se encaixando com peças do oitavo, nono, 10º semestre de vocês, tá? Então, eu peço desde já que vocês não olhem as coisas soltas, olhem as coisas neste momento solto como disciplina, mas procure fazer uma interligação entre elas dentro do semestre e uma interligação com os semestres posteriores, né? Então, a metodologia vocês vão precisar lá no segundo semestre. A metodologia da pesquisa também tem a ver com a microbiologia e a imunologia? Tem. Quando eu falo para vocês hoje, de forma segura, que um micro-organismo tem uma determinada morfologia, que o micro-organismo tem uma determinada estrutura, que o micro-organismo se desenvolve dessa forma, que o micro-organismo é patogênico ou não, esse conhecimento seguro que já está presente nos livros vem de onde? De estudos científicos. E para eu produzir conhecimento e conhecimento seguro, que é o que já está presente nos livros, como eu falei para vocês, veio de análise científica e que foi baseada onde? Na metodologia científica, né? Então, tem que ter uma metodologia para eu criar uma hipótese, para eu avaliar e depois para eu confirmar a minha hipótese ou refutá-la, né? E depois continuar o estudo e isso torna-se já conhecimento aprimorado. Então, a metodologia da pesquisa científica ela é também uma dessas disciplinas que está aqui interligada. A antropologia, onde eu vou entender essa questão da humanidade, do ser humano em si. Olha lá, psicologia, antropologia interligadas. Essa questão da antropologia é extremamente interessante de eu ter o conhecimento sobre isso, né? Das sociedades, de como ela vive, dos costumes, né? Isso aí a gente vai ver muito dentro da nossa área quando nós estivermos atuando, onde nós vamos ver que, de repente, a gente recebe um imigrante, por exemplo, de outro país. A cultura dele é totalmente diferente. Então, isso tem relações antropológicas? Tem. Eu vou receber um indígena, vou receber uma pessoa do interior, um ribeirinho. Ele tem um costume, uma vivência totalmente diferente. Então, essas questões, olha aí, vai amparar você a ter o entendimento, né? Você será o profissional com uma alta formação e que avaliará o seu paciente sobre essas diversas perspectivas, inclusive sobre a sua perspectiva antropológica. E a outra disciplina é a fisiologia. Fisiologia humana tem tudo a ver aqui com a nossa disciplina, com a microimunologia, né? Esses processos fisiológicos, essas rotas fisiológicas que acontecem dentro dos nossos sistemas, que em determinados momentos permitirão, por exemplo, que haja o estabelecimento de um processo infeccioso causado por um micro-organismo, por exemplo, né? Então, por exemplo, se eu não tenho células, se o meu sistema imunológico não forma células, não forma elementos imunológicos para combater de forma satisfatória, isso é uma alteração fisiológica, porque fisiologicamente o sistema imunológico ele se desenvolveu evolutivamente para responder, para proteger o meu macrosistema, né? Então, se tem uma alteração, pode ter uma alteração na imunologia e pode ter uma alteração permitindo com que esse micro-organismo desenvolva um processo infeccioso. Micro-organismos, quando são inseridos no nosso sistema, eles também vão causar alterações fisiológicas, né? E aí, quando eu vejo um paciente acometido por um processo infeccioso causado por um micro-organismo ou por uma outra patologia, é lógico que eu tenho uma alteração fisiológica, tá? Então, olhe a fisiologia não só como rotas bioquímicas que acontecem nos seres humanos. Entendam essas rotas, entendam a fisiologia, mas façam a relação com as outras disciplinas e assim que terminar o semestre, façam a relação com os outros semestres, tá? Então, não é terminei a disciplina, guardei o meu material e pronto, ficou por isso mesmo. Não. Eu digo para vocês, vocês irão precisar
desse conhecimento, tá? Então, não é algo descartável, pelo contrário. É como se vocês fossem um vaso onde está sendo depositado o conhecimento. E um dia ou outro vocês vão precisar disso daqui. Então, aqui dentro do segundo semestre, nós teremos 2, 4, 7 disciplinas que contemplarão, que serão adicionadas aqui no teu portfólio, no teu arcabouço de conhecimento como profissional da área de enfermagem. Então, essa aqui é a nossa grade curricular. E é lógico que nós vamos trabalhar a nossa disciplina específica, que é a microbiologia e a imunologia. Falando aqui para vocês, né, eu falei de vida acadêmica, falei que ela é um caminho. Nós, como seres humanos, nós viemos de uma comunidade, temos uma vivência, nós temos um conhecimento, né? Um conhecimento que foi repassado pelos nossos avós, pelos nossos pais. Então, ou o nosso conhecimento ele é empírico, que é aquele conhecimento que a gente sabe que acontece, mas não sabe a forma que acontece, né? Não vai a fundo procurar saber o que está acontecendo ali. Vou trazer um pouquinho para a nossa realidade. Por exemplo, os nossos antepassados, os nossos avós, as pessoas mais antigas, elas repassam alguns conhecimentos para a gente. Então, por exemplo, óleos, essências, né? Eles usam para determinadas coisas. E às vezes funciona, mas eu não sei quais são as substâncias que estão agindo ali, de que forma aquilo está agindo. Então, isso eu chamaria de conhecimento empírico. A ciência, né? Olha lá, vou voltar aqui novamente. Olha aí a metodologia da pesquisa, é importante. A ciência, ela se importa com isso e ela procura explicar o porquê aquilo funciona ou porquê aquilo não funciona. Então, a nossa vivência, que pode ser a vivência do teu dia a dia de trabalho, né? Aqui dentro da área da enfermagem eu vejo que tem muitos alunos que já atuam dentro da área como técnico ou dentro de outra área, mas já tem uma vivência do dia a dia, né? Mas isso não capacita ele a exercer a profissão de enfermeiro. A função disso é de quem? De uma instituição de ensino superior. E aqui a gente vai fazer o quê? A formalização desse conhecimento, a cientificar esse conhecimento, tá? Então, aquele conhecimento empírico, aquele conhecimento prático que nós temos no nosso dia a dia, a universidade vem, a faculdade vem para dar suporte científico para vocês. É por isso que a gente chama que o principal objetivo de um curso superior é formalizar o conhecimento ou cientificar o conhecimento, como vocês queiram entender, tá? Porque senão nós seríamos simples técnicos, né? Aprenderíamos a técnica, vejam só, pessoal, sem questão de preconceito, tá? De que técnico é menos importante do que não é por esse lado. Eu digo técnico porque você aprendeu a fazer aquilo tecnicamente. Então, por exemplo, na questão dos micro-organismos, se eu ensinar para alguém a fazer uma coloração de um micro-organismo para poder visualizar ele melhor numa lâmina, e disser para ela, olha, você coloca esse corante por 1 minuto, depois despreza, coloca o segundo corante por mais 1 minuto, depois lava. Se eu ensinar para ela a técnica de coloração, de preparar uma lâmina, ela vai aprender. Mas ela não sabe os princípios que estão por trás disso. Onde aquele corante impregna, em qual estrutura, por que eu estou utilizando aquilo? E é bem capaz que se essa pessoa que aprendeu tecnicamente a fazer o trabalho, faça isso de forma perfeita. Mas ela não tem o conhecimento, aquele arcabouço teórico que eu estou falando para vocês, né? Então, aqui nós estamos formalizando o conhecimento. Aqui você vai ser um profissional que não vai receber o conhecimento pronto, você vai construir o conhecimento. É por isso que eu digo para vocês, depende, a nossa intenção é que vocês saiam daqui com um conhecimento muito bom para quando a realidade de vocês, as dificuldades, as situações aparecerem, vocês consigam entender o que está acontecendo. E aí, nesse momento, você começa a adquirir conhecimento.
Mas por que foi isso? Porque você foi curioso, porque você tem conhecimento prévio e quando a situação se apresentou, você foi capaz de fazer a intervenção de forma correta, tá? E eu já adianto para vocês, nada passará 100% aqui por sala de aula. O que nós pensamos para vocês, o que nós planejamos com disciplinas, com conteúdos, vai dar um conhecimento, uma base muito grande para vocês. Mas muitas das coisas você só vai ver no teu dia a dia de trabalho, na tua vivência. E aí, se você não tiver a tua ideia organizada, que eu falei para vocês, você não tiver uma base de conhecimento muito grande, você não vai conseguir interpretar o que está acontecendo lá. Tá certo? Então, o nosso principal objetivo aqui em um curso superior, aqui na nossa instituição, é a formalização do conhecimento. O próximo ponto é a bibliografia, né? A bibliografia, ela tem a bibliografia básica e tem a bibliografia complementar. Isso está presente no plano de aula ensino. Eu vou conversar com a coordenadora. Eu acredito que dê para passar para vocês depois, por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Vou ver como é que a gente faz isso, para que vocês tenham acesso ao nosso plano de aula ensino. E lá no plano de aula ensino vai estar a bibliografia. Então, como a nossa disciplina é microbiologia e imunologia, tem a recomendação básica, ou seja, o que é uma bibliografia básica? É aquela que você tem que saber basicamente, né? A bibliografia complementar é aquela que você vai enriquecer o seu conhecimento, né? Você vai buscar, você vai caminhar um pouco além e vai buscar aquele conhecimento. Então, esses aqui são os 3 principais livros que são recomendados aqui no plano de aula e ensino de vocês, né? Microbiologia, 2 livros, que é o primeiro de microbiologia é o do Trabucci, né? Essa capa aqui da 5ª edição, e a microbiologia do Tortora, que é a 10ª edição, né? De uma edição para outra não muda muitas coisas, né? São aprimoramentos que são feitos. Então aqui esses 2 são os 2 principais livros de microbiologia. Professor, o que é que vai ter aqui dentro desses livros? Ele vai me ensinar coisas da enfermagem? Não. Aqui dentro desses livros de microbiologia não tem nada de enfermagem. Ele vai te mostrar o conhecimento, ele vai te amparar no conhecimento sobre os micro-organismos. É a gente aqui dentro da disciplina que vai fazer essa ancoragem entre a microbiologia e a enfermagem, né? O que tem da microbiologia dentro da enfermagem? E algumas coisas eu já pincelei aqui para vocês, né? Um processo infeccioso causado por um micro-organismo, e isso é muito comum no meu ambiente de trabalho, dentro da nossa área de enfermagem. Então, causada por um micro-organismo. Então, o que nós vamos ver aqui dentro desses livros? Ele vai me mostrar o que é uma bactéria, o que é um fungo, o que é um vírus. Ele vai me mostrar qual a sua morfologia. Ele vai me mostrar quais são os principais agentes patogênicos. Ele vai me mostrar o que são agentes patogênicos, tá? Então, isso aqui é que vai amparar. A morfologia, como é que eu sei o que é uma bactéria, o que é o vírus, o que é um fungo? É pela questão morfológica. Como eu sei que é patogênico ou não? Então, essas questões nós vamos destrinchar dentro da disciplina nas nossas aulas, tá? E eu aproveito aqui para fazer um parêntese, eu peço, e como eu conversei com vocês, que incentive os outros alunos a estar aqui presente na aula, a tirar suas dúvidas, a fazer as suas perguntas, a aproveitar essa proximidade que nós temos e esses canais. Então, aqui nós vamos ter vários canais de comunicação, e-mail, WhatsApp, plataforma da Examas, aqui as nossas aulas ao vivo, né? Então, são canais. Então, perguntar, organize a sua ideia. Professor, no dia da aula não foi possível, eu fiquei com uma dúvida posterior. A gente tem, como eu falei, esses canais de comunicação para a gente tirar essas possíveis dúvidas, tá? Então, o livro aqui é o livro que vai te amparar. E vai estar, poxa, esqueci como é. Vou lá e essa informação está contida lá. Então, esses aqui são os 2 principais que a gente usa na microbiologia. E o da imunologia é o Abas, né? É um livro excelente também, só que um livro um pouquinho mais difícil
de ser entendido, né? São assuntos moleculares, são assuntos menos palpáveis do que os micro-organismos, né? Então, por exemplo, eu posso montar uma lâmina de um micro-organismo, de um fungo, de uma bactéria e mostrar para vocês. Mas eu não tenho, por exemplo, como mostrar determinados elementos para vocês. Por exemplo, não tem como mostrar um anticorpo para vocês, diretamente, como eu mostro um micro-organismo, tá? E o livro também, o Abas, ele é um pouco... ele não tem uma sequência como a gente vai ter aqui na sala de aula, onde eu vou começar a contar uma história dos micro-organismos para vocês, para que vocês vão entrando em contato e vá organizando o conhecimento sobre o micro-organismo. Na imunologia, a mesma coisa. A gente vai iniciar com os conceitos de imunologia, vai ver os elementos do sistema imunológico, a gente vai organizar, contar uma história para vocês. Lá no livro, ele não conta uma história organizada como a gente vai fazer aqui em aula. Lá no livro, o que você vai fazer? Você tem que ir no assunto. Eu estou falando de sistema complemento. Você vai lá no capítulo do sistema complemento, tá? Mas é essencial que eu utilize essa minha bibliografia aqui para estudar. Tem outros recursos? Tem. O conhecimento hoje ele está à nossa frente, né? Por um clique a gente tem acesso ao conhecimento. Mas vejam só, eu tenho que saber filtrar esse conhecimento. Eu tenho que beber de fontes seguras, de águas puras, né? E aqui dentro do conhecimento é a mesma coisa. A minha informação, apesar de estar presente várias formas, vários canais de busca de conhecimento, tem que saber filtrar, tem que saber onde eu devo buscar esse conhecimento para eu não ficar com conhecimentos aleatórios. A gente tem vídeos no YouTube, mas muitas vezes alguns alunos já chegaram comigo com ideia deturpada em relação a isso, tá? Então tire essas ideias, bebam nas fontes corretas de conhecimento e que vocês terão uma boa formação. Tá? Então esse aqui são os nossos principais livros que nós iremos utilizar. Os outros livros, a bibliografia complementar, vai estar presente no plano e aula de ensino que eu vou enviar posteriormente para vocês, tá? Como eu falei para vocês, o nosso primeiro objetivo lá, vou só voltar aqui para falar para vocês, era a formalização do conhecimento. O segundo objetivo aqui é eu contar essa história para vocês de forma organizada, para que no final você tenha um entendimento do que são esses micro-organismos que nós trabalhamos aqui e do que é o sistema imunológico e como ele funciona. E mais, como esses dois assuntos estão relacionados, a microbiologia e a imunologia, já que eles são assuntos que estão interligados. Então, a aplicabilidade da microbiologia e da imunologia na enfermagem vai ser uma vertente interessante. Eu saí daqui do meu segundo semestre tendo entendimento do que é um micro-organismo, tendo entendimento de como funciona o sistema imunológico, mas eu preciso também ter uma aplicabilidade dentro da minha área. E nós vamos trazer isso para vocês, tá? Então, tem muitas coisas, e eu já adiantando aqui um pouquinho para vocês, a questão da aplicabilidade. Eu sempre faço isso, tá, pessoal? Eu pego o assunto que é mais complexo, trago. Muitas vezes eu uso coisas do nosso dia a dia que é para a gente ter um entendimento melhor em relação a isso. Então, a aplicabilidade, por exemplo, da microbiologia. Já comentei alguma coisa aqui com vocês. A gente tem muitos processos infecciosos que são causados por micro-organismos, tá? E aí eu já quero amplificar a antena de vocês para que fiquem atentos que não são só micro-organismos que causam processos infecciosos, tá? Então, não tenho doenças só causadas por micro-organismos, não. Eu tive um exemplo de uma aluna que o esposo dela faleceu de uma pneumonia. E aí, como eu estava dando aula de microbiologia, ela veio me perguntar que ela não estava tendo muito entendimento. Só que no caso lá, não foi uma pneumonia causada por um micro-organismo. Foi uma coisa que a gente chama de pneumonia aspirativa. Ele trabalhava com pinturas, com produtos químicos, e ele acabou inalando uma substância e isso causou um problema pulmonar para ele.
né? Lesões pulmonares. Então, ele teve uma doença. Então, só para exemplificar para vocês. Então, nessa situação, foi o micro-organismo que causou o processo infeccioso? Não. Né? Foi um outro agente, um agente químico que estava causando. Então, só para amplificar já aqui e deixar vocês ligados que as infecções, as doenças, as coisas que nós vamos ver no nosso dia a dia, não é causado somente por micro-organismos. Tem outras vertentes. Inclusive pela imunologia, pelo não funcionamento adequado do meu sistema imunológico. Isso nós vamos ver muito. A ação exacerbada do sistema imunológico, ele também é prejudicial, ele também é danoso. Muitas das vezes, essa resposta exacerbada do sistema imunológico que causa esses problemas. Na verdade, nós estamos vivenciando hoje isso no nosso dia a dia com essa doença, com essa infecção causada pelo Covid-19. Né? É a resposta imunológica, essa cascata, a gente ouve muito isso nos telejornais, das mídias, né? Essa cascata de citocinas que causa grandes problemas. O vírus causa uma síndrome respiratória, mas as repercussões posteriores também estão relacionadas com uma resposta imunológica exacerbada. Tá? Então, a imunologia, são duas coisas que eu estou trazendo aqui para dentro da enfermagem que vocês vão ver. Tá? A microbiologia e a imunologia. Trazendo para uma vivência um pouco mais próxima, né, e para quem já tem experiência, mas a gente pode dar dois exemplos. Então, na microbiologia, eu posso verificar a presença... Então, veja, você como profissional vai ter que ter três coisas. Primeiro, ter o conhecimento, que é isso que a gente está construindo agora. Segundo, observar a tua realidade no teu dia a dia de trabalho e fazer a identificação do que está se processando ali. E o terceiro ponto é fazer intervenção. Então, vamos tentar colocar isso numa linguagem do nosso dia a dia. Então, vamos imaginar uma lesão de pele, uma escara de decúbito, ou uma lesão qualquer, uma ferida operatória, alguma coisa assim. Então, vamos ficar com a escara, com a lesão de decúbito, né? Que é aquelas feridas que abrem quando a pessoa fica acamada por muito tempo. Então, com essas três vertentes de conhecimento, você vai lá. Primeiro, você tem um conhecimento teórico, porque você terminou o seu curso, porque você vai trabalhar outras disciplinas que tratarão disso especificamente. Então, você vai chegar lá, você vai olhar, tem uma lesão de pele, você vai, com seu conhecimento teórico, você vai identificar várias vertentes. Uma delas é o que ocasionou aquela lesão. E aí você vai ver que foi uma falta de irrigação sanguínea, ou foi uma doença de base, o paciente é diabético, enfim, uma diversidade de coisas que pode levar àquela lesão de pele. Aí você usou o teu conhecimento teórico para começar a fazer a identificação. Já está lesionado, você vai continuar usando o seu conhecimento teórico e fazendo aquela identificação. Então, você olha e você vê, por exemplo, características de piora daquela ferida. E muitas das vezes essa piora é causada por um micro-organismo. Então, veja como você já está fazendo a identificação, né? Com o teu conhecimento. Você chegou com o teu conhecimento e começou a fazer a identificação. Primeiro, a causa. Segundo, olhando o que está possivelmente piorando aquilo que pode ser a presença de um micro-organismo. E agora você tem que fazer uma intervenção. Mas você só pode fazer uma intervenção se você tiver conhecimento. E a teoria vai estar presente novamente aí. Então, nessas escalas de decúbito, que intervenções é que a gente faz? Você propicia uma higienização daquela região. Qual é o objetivo da higienização? Olha aí, a tua prática sendo amparada pela teoria que a gente vai ver. Quando você faz uma higienização, qual é o objetivo? Retirar tecido morto, retirar micro-organismos que estariam piorando aquela lesão ali. Quando você usa uma pomada, um antibiótico tópico ou antibiótico sistêmico, é a intervenção que o profissional está fazendo. Mas fazendo de qualquer forma? Não, fazendo de forma segura, porque ele sabe que tem um micro-organismo, ele sabe qual é o micro-organismo e ele sabe que aquela antimicrobiano que ele está utilizando, ele age
na morte ou na destruição daquele micro-organismo. Então, isso é intervenção. Então, é a aplicabilidade da microbiologia. Ah, olha, foi feito um suave, o que está piorando essa lesão de pele aqui era uma bactéria. E aí, olha aí, você vai buscar no seu conhecimento. Você sabe que uma bactéria é dessa forma. Você sabe que ela, se multiplicando naquela lesão, ela está causando esses e esses danos, tá? Porque senão a gente vai ficar de forma técnica. Você vai aprender a fazer o corretivo, você vai aprender a limpar, você vai aprender a aprazar o medicamento, você vai aprender a administrar o medicamento, mas você não sabe qual a funcionalidade daquilo. Tá? E aí você está fazendo um trabalho técnico. E diga-se de passagem, é perigoso você fazer uma coisa que você não sabe o que está fazendo. Pode ser perigoso, inclusive, para o teu cliente. Tá? Então, essa disciplina microbiologia e imunologia, ela está arraigada dentro realmente da enfermagem e no decorrer das nossas aulas nós iremos trabalhar essas questões. Tá? Iremos trabalhar trazendo sempre para dentro da nossa área. O plano de aula ensino eu vou enviar para vocês, como eu já falei. Lá é importante. Aí seria o segundo documento que vocês teriam dentro da pasta de vocês. O primeiro deles qual é? Nós já temos lá o calendário acadêmico. Agora o plano de aula ensino. Para você se antecipar, né? Para você ver se o professor está contemplando todos os tópicos que estão planejados lá no teu plano de aula ensino. Para você se antecipar ao próximo assunto. Olha, a gente está tratando sobre determinado assunto. O próximo assunto será esse aqui. Ou perguntar para o próprio professor, professor, qual será o próximo assunto? Que aí você já dá uma adiantada, já vai lá na tua bibliografia, já dá uma olhada, já chega em sala de aula com uma ideia daquilo. E aqui nós vamos o quê? Organizar essa ideia. Tá? Então, o plano de aula ensino é interessante que todos tenham para você acompanhar. E aí você vai guardar. Essa sua pasta desses 7 disciplinas, você vai guardar. No final do seu curso, você vai ter... Eu tenho, até hoje, essa semana agora eu estava organizando uma estante e aí eu estava lá alguns materiais que eu deixei guardado da especialização, do mestrado, do doutorado, né? Aí estava dando uma olhada lá e relembrando algumas coisas, vendo algumas coisas interessantes. Então, isso é importante vocês terem. Então, volto a repetir, não é descartável, né? Guarde essas informações, que um dia vocês vão precisar e aí vocês... Então, tem que estar organizada primeiro na cabeça de vocês e depois um conteúdo onde você possa buscar essa informação. Ok? Então, essa é a parte inicial aqui da apresentação. A gente vai tratar um pouquinho sobre o que vai tratar esse plano de aula e ensino que eu vou enviar para vocês. Esse plano de aula e ensino, ele tem essas duas vertentes que nós vamos trabalhar, que é a vertente da imunologia e a vertente da microbiologia, tá? A gente vai começar com a imunologia. Então, já sabe que na nossa primeira verificação, o assunto será imunologia. Quais são esses assuntos que serão contemplados lá? Eu trouxe aqui 9 tópicos que são tópicos que estarão lá dentro desse assunto da imunologia, né? Primeiro, nós vamos começar com os conceitos básicos de imunologia, né? A primeira coisa. Então, veja que a gente vai contar uma história para vocês, né? Então, aqui já tem uma organização, um histórico, e uma coisa vai puxando a outra. E eu corroboro a informação de que peçam para os alunos entrarem, para os alunos tirarem as dúvidas, porque são assuntos bem complexos que a gente vai organizar para vocês aqui. Mas se você perde um desses elos, talvez você não consiga conectar com o próximo, tá? Então, a gente vai trabalhar um assunto e o próximo assunto, ele será a conexão desse que nós já trabalhamos. Então, se você perde um desses aí, um link desse, um elo desse, você fica perdido, tá? Então, é interessante que vocês tenham essa informação. Então, o que a gente vai trabalhar? Inicialmente, nós vamos trabalhar a imunologia, como eu falei para vocês, vamos começar com os conceitos básicos de imunologia, né? É o primeiro contato que nós estamos tendo aqui no nosso curso superior com a imunologia. Então, nós vamos ver o que é a imunologia, os conceitos básicos, né?
o que é um antígeno, o que é um anticorpo. Nós vamos ver diversos conceitos iniciais, o que é um epítopo, né? O que é uma substância que promove reação imunológica e um imunógeno ou não, tá? Então, nós vamos amparar vocês com esses conceitos inicialmente e depois nós vamos entrar na organização do sistema imunológico, né? E aí nós vamos trabalhar as células do sistema imune, os órgãos linfóides e os tipos de imunidade. Então, aqui é a organização do sistema imunológico. A gente vai, quando eu começar a conversar com vocês, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o que é um sistema, né? A gente precisa entender o que é um sistema, porque o que nós vamos falar aqui na imunologia é um sistema imunológico, né? Então, a gente vai contar uma historinha para vocês, para nós conseguirmos entender. Mas eu já adianto para vocês que um sistema, ele é algo, por exemplo, uma garrafa, ela é um sistema, né? Uma garrafa d'água, por exemplo, é um sistema. Lá dentro ela tem elementos que estão interagindo entre si, né? Quais são os elementos dentro de uma garrafa d'água? As moléculas da água, né? O hidrogênio, o oxigênio, elas interagem, elas se ligam, elas se soltam, dependendo de quem? Da situação que se apresenta ali, de temperatura, de mudança, enfim. O nosso sistema imune, ele também é formado por elementos. E quais são esses elementos? O primeiro elemento deles é as células. Então, esses elementos celulares, então são todas as células que fazem parte do sistema imune? Não, algumas sim, né? Então, as células fagocíticas, os linfócitos que a gente ouve falar, os mastócitos, os eosinófilos. Então, é sobre essas células que nós vamos conversar. Eu vou apresentar elas para vocês. E ela é um dos elementos do sistema imunológico. Então, a gente vai ver como são essas células, qual a função dessas células, né? Porque dentro de um sistema, cada elemento tem a sua funcionalidade. Lógico, não isolada. Ela cumpre a sua função de forma interligada. Então, nós temos os elementos celulares e nós temos elementos moleculares. Então, nós temos proteínas, por exemplo, proteínas do complemento. Nós temos proteínas, glicoproteínas, como os anticorpos, por exemplo. Então, esses são elementos também do sistema imunológico junto com as células. Professor, eles trabalham interligados? Sim. As células têm a sua função, mas elas trabalham interligado também com esses elementos moleculares. As proteínas do complemento com os anticorpos. Então, aí já tem dois elementos. Células, a gente já tem elementos moleculares, proteínas do complemento e anticorpos. Nós vamos falar também dos órgãos linfóides, que são os órgãos presentes no nosso macrosistema, né? Nós vamos falar de um sistema menor que está dentro de um sistema maior, que somos nós, seres humanos. Tá? Em outras disciplinas, serão contemplados outros sistemas. Nós vamos falar aqui do sistema imunológico. Mas, por exemplo, nas outras disciplinas dos outros semestres, vão falar do sistema circulatório, do cardiovascular, do sistema nervoso, tá? Vocês estão vendo que vocês vão ter entendimento de peças, de coisas soltas em disciplinas, mas que vocês precisam interligar. Então, nós vamos falar também um dos elementos do sistema imunológico, que são os órgãos linfóides, presentes em diversas regiões. Nós vamos ver que eles estão localizados de forma estratégicas nas portas de entrada de antígenos no nosso corpo, né? Trato respiratório, gênito urinário, sistema gástrico. Então, nós vamos falar desses elementos aqui que fazem parte do sistema imunológico. São os elementos do sistema imune. Nós vamos falar dos tipos de imunidade também, né? Se ela é uma imunidade adquirida, se ela é passiva, se ela é ativa. Isso tudo nós vamos entender. Então, vejo que nós estamos caminhando. Nós vamos começar contando os conceitos, depois nós vamos dizer quais são os elementos do sistema imunológico, depois nós vamos falar quais são os tipos de imunidade, né? Esses órgãos linfóides, eles estão presentes principalmente nas portas de entrada, como eu falei para vocês. Sistema imune das mucosas é algo interessante, porque é principalmente através dessas mucosas
que tem a entrada de antígenos, dentre eles o próprio micro-organismo. Como eu falei para vocês, não é à toa que essa disciplina é chamada microimunologia, que elas estão interligadas, tá? Então, essas mucosas é por onde entram os micro-organismos. E é lógico que eu vou colocar uma vigilância maior onde? Na porta de entrada. Então, é lá nas mucosas que esses elementos do sistema imunológico vão estar presentes de forma mais incisiva. Nós vamos também entender o que é um antígeno e anticorpo. Então, não é tudo que é diferente, né, que causa uma reação imunológica. Então, vamos entender o que é um antígeno, vamos entender o que é um anticorpo. São pontos importantíssimos, inclusive dentro da área. É aqui dentro desse tópico que a gente vai entender, por exemplo, uma reação quando eu faço uma transfusão sanguínea, por exemplo. Então, se eu tiver o entendimento sobre antígenos e anticorpos, quando eu for administrar um sangue no paciente e ele tiver uma reação, aquele tecido que eu estou transfundindo, no caso que é o sangue, eu vou ter entendimento do que está acontecendo, que é uma reação antígeno-anticorpo. Nós bem sabemos do nosso conhecimento empírico, do nosso dia a dia, ou do nosso conhecimento técnico, para quem já atua na área, que pode ter reação quando você faz uma transfusão sanguínea, né? Principalmente quando o receptor desse sangue ele não é compatível com aquele sangue que está sendo inserido dentro do seu sistema. E isso está intimamente relacionado com antígenos e anticorpos, tá? Então, olha aí, já estou trazendo um assunto que vai estar presente. Então, eu preciso entender, porque se eu não entender o que é o antígeno, se eu não entender o que é o anticorpo, quando eu ver o meu cliente tendo uma reação, uma transfusão sanguínea, eu não vou saber interpretar o que está acontecendo lá, tá? Mas quando nós sairmos, quando nós terminarmos essa disciplina, a gente vai ter o entendimento e conseguir fazer a identificação quando esta situação se processar, quando esta situação se apresentar no meu dia a dia de trabalho, tá? Outro assunto que a gente vai trabalhar é o complexo principal de histocompatibilidade, que é o MHC, que é a nossa identidade, vamos dizer assim, sistêmica do nosso sistema. Nós somos únicos, o nosso tecido é único. Então, nós vamos ver que é uma molécula presente nas nossas células que dá identidade ao nosso tecido. Professor, o que isso tem a ver com a enfermagem? Tem a ver quando você for trabalhar em uma determinada área que faça transplantes, por exemplo. Então, a rejeição de um órgão, a rejeição de um tecido, ela está relacionada diretamente com esse complexo principal de histocompatibilidade. E nós vamos entender isso, como funciona, para quando eu for atuar dentro da minha área, eu tenha também esse entendimento. Consiga fazer a identificação do que está se processando naquele momento. Então, veja que aqui no quinto ponto, nós vamos ver mecanismos efetores da resposta inata e adquirida. Olha, eu já estou falando aqui de resposta inata e já estou falando de resposta adquirida. Mas por que eu já estou falando? Porque eu já disse para vocês aqui quais são os tipos de imunidade. Vocês estão entendendo, então, que é uma sequência. E se eu perco uma dessas sequências, então, se eu perdi essa aula aqui, eu não sei quais são os tipos de imunidade, quando eu for falar de resposta inata adquirida, eu não vou ter esse entendimento, né? Se eu perdi a aula, por exemplo, sobre os elementos do sistema imunológico, sobre células e anticorpos e proteínas do complemento, eu não vou entender quais são os mecanismos efetores dessa resposta, né? Nós vamos ver, por exemplo, que os anticorpos eles não têm ação efetora. As células têm. Por exemplo, uma célula fagocítica, ela vai lá e destrói o antígeno, que pode ser um micro-organismo, pode ser um fungo, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria. Então, alguns elementos que nós já conversamos nas primeiras aulas, que nós vamos conversar nas primeiras aulas, eles têm ação efetora, outros não. Então, nós vamos ver quais são esses mecanismos efetores e vamos organizar a ideia de como se processa essa resposta imunológica e nós vamos ter o entendimento se essa resposta ela é do tipo inata ou se essa resposta é do tipo adquirida. Outro tópico é as hipersensibilidades, eu já comentei aqui com vocês, né, quando eu falei ali da aplicabilidade da imunologia dentro da enfermagem, nós vamos ver algumas doenças, por exemplo, que são causadas
Porque o meu sistema imunológico ele está agindo de forma exacerbada, né? Que tudo aquilo que é exacerbado ele causa dano, né? Agora, recentemente, nós vimos aí nos telejornais uma explosão, se não me engano, em Beirute, um país aí que teve aquela explosão naquela doca, naquele porto, e vocês viram os danos que ele causou quilômetros de distância. Por quê? Porque foi uma explosão extremamente potente. Se nós pudermos fazer essa analogia para dentro do sistema imunológico, é a mesma coisa. Se eu faço de forma controlada, se eu faço uma reação imunológica de forma controlada, os danos são menores. Agora, se é exacerbado, se é potente demais, os danos serão grandes, tá? Então, uma resposta imune exacerbada, ela não é interessante, porque a função do sistema imunológico é proteger. É proteger o nosso sistema corporal mais complexo e a função dele é eliminar o antígeno, mas ele tem que fazer isso de forma organizada e controlada. Se ele faz de forma abrupta, eu posso ter danos teciduais importantes. Assim como na explosão, que foi a analogia que eu fiz. Quanto maior a explosão, maior o dano. Aqui na imunologia, quanto maior for a resposta, mais exacerbada ela for, mais dano ela vai causar, tá? Então, algumas afecções que nós temos, como as hipersensibilidades, por exemplo, elas são causadas por essa resposta descontrolada do sistema imunológico. Algumas doenças, por exemplo, como o lúpus eritomatoso, é também o sistema imunológico agora atacando o próprio, né? Os nossos próprios tecidos. Porque vejam só, ele foi formado para reconhecer o que é estranho ao nosso sistema. Mas aqui na questão das hipersensibilidades, a gente vai ver que ele, de forma exacerbada, está agindo ou ele está atacando os nossos próprios tecidos, tá? E aí tem muito exemplos dessas doenças. O lúpus, por exemplo, que eu falei para vocês agora, que são causados por essa ação descontrolada do sistema imunológico, no caso, de forma exacerbada ou agindo sobre o tecido próprio, e isso aí não é interessante. Tem uma parte da imunologia dos transplantes e dos tumores. Então, vejam só, não é que terá uma aula específica de cada coisa dessa. Muitas coisas vão estar interligadas. Então, por exemplo, quando eu falar de complexo principal de histocompatibilidade, a gente já vai falar de imunologia dos transplantes, que foi o que eu falei para vocês aí. A molécula de MHC, a gente vai entender o que ela é, como ela está presente, como é que ela identifica para o meu sistema imunológico que aquele tecido é próprio ou não próprio. E isso está relacionado grandemente com a imunologia dos transplantes, que é uma vivência de dentro da nossa área. Então, a rejeição de um órgão de um doador para um receptor, se ele rejeita, é por alguns motivos, né? E, professor, isso é muito avesso? Não, é a vivência do nosso dia a dia, né? Nós bem conhecemos pessoas que já foram transplantadas, que elas recebem fármacos para diminuir a resposta imunológica, e elas vão tomar para o resto da vida esses fármacos para que aquele órgão transplantado não seja rejeitado, tá? Porque nós vamos entender, quando nós explanarmos aqui sobre a imunologia, que nós somos únicos. Apesar de todos nós termos células do sistema imune, apesar de nós todos termos anticorpos, apesar de nós todos termos proteínas do sistema complemento, mas nós temos as nossas peculiaridades, as nossas individualidades. Apesar de todos nós sermos seres humanos, mas nós temos as nossas peculiaridades. E uma dessas peculiaridades é esse complexo principal de histocompatibilidade, que ele é peculiar de cada indivíduo. Então, se eu pego o tecido de um indivíduo e vou transplantar para o outro, esse transplantado aqui, o sistema imunológico dele vai identificar que aquilo é estranho e vai atacar. Então, olha aí a nossa vivência do dia a dia. Então, quando eu vejo uma rejeição tecidual de um enxerto de pele ou de um próprio órgão, é porque aquele sistema do receptor está reconhecendo aquilo como estranho. Não
se preocupe que a gente ainda está só explanando para vocês as coisas que nós vamos ver. Nós vamos destrinchar isso individualmente, cada assunto desse, e de forma organizada para que tenha uma história contada aqui dentro desse contexto da imunologia. Nós temos aqui a imunohematologia, né? Nós acabamos de falar, está extremamente relacionado aqui com antígenos e anticorpos. Então, quando eu faço o transplante lá de um concentrado de hemácias e tem uma reação, é porque tem a ver. Então, olha só. Então, quando eu falar para vocês lá de antígenos, anticorpos, eu vou dar esses exemplos para vocês de como é que ocorre, tá? Então, é um assunto que vai estar dentro aqui da história que a gente vai contar para vocês. A imunologia é extremamente interessante, porque também ela está, e hoje a gente está mais do que nunca precisando deste entendimento, tanto de micro-organismo quanto da imunologia. Porque nós estamos vivendo, né? Não é à toa que nós estamos aqui fazendo uma aula online para vocês, por causa de uma pandemia causada por um micro-organismo. Não é à toa que nós estamos ansiosos para que as empresas que estão em busca da fabricação das vacinas façam isso o quanto antes. Então, isso é imunologia. E nós vamos ver isso aqui quando a gente falar de imunização preventiva, né? Eu posso ensinar o meu sistema de forma controlada a reconhecer um antígeno antes que eu adquira esse micro-organismo verdadeiramente, que são as nossas vacinações, né? Então, nós temos já instituído nos nossos calendários vacinais preconizado pelo governo várias vacinas, né, que a gente chama aqui de imunização preventiva. Então, a criança nasce e eu já estou ali com a minha carteira de vacinação. Então, nos primeiros dias de vida, no primeiro mês de vida, no segundo mês, no sexto mês, enfim, é um quantitativo de vacinas bem grande, em que eu já ensino o sistema daquele ser que ainda está em formação a reconhecer preventivamente, né? Que quando ele entrar em contato com o micro-organismo verdadeiro, ele já não terá problema, porque ele já terá uma resposta imunológica montada, né? Então, por exemplo, qual é o nosso grande problema aqui com Covid-19? Primeiro, que é um micro-organismo novo. Não é um micro-organismo que já estava circulando entre os seres humanos. Não, é um micro-organismo que surgiu, que veio de um animal, que passou para os seres humanos. Isso já é ruim. Por quê? Porque eu ainda não tenho sistema imunológico formado contra esse micro-organismo, né? Isso é perigoso. Eu lembro muito quando, nos casos de colonização, quando os colonizadores portugueses, espanhóis vieram, eles tinham micro-organismos que causavam, por exemplo, uma simples gripe para eles. Mas isso foi fatal para os indígenas, porque os indígenas nunca tinham entrado em contato com aqueles micro-organismos. Os europeus, os portugueses, todos já tinham, os espanhóis, os portugueses, todos já tinham vivência com aquele micro-organismo, os indígenas não. Então, muitas das tribos, elas foram dizimadas pela inserção desse micro-organismo. Então, qual é o nosso medo, a nossa dificuldade agora, nesse momento, de não... mas o professor diminui os casos, a gente já pode voltar. Não é assim, tá? A gente vai entender quando falar isso aqui de imunologia, porque a maior parte da população ainda não entrou em contato com esse vírus, nós ainda não temos uma vacina para imunizar preventivamente essas pessoas que ainda não entraram em contato, para que elas criem anticorpos e quando elas entrarem em contato com o vírus, elas já tenham uma resposta imunológica montada e consigam eliminar ele com facilidade, impedindo com que ele se estabeleça, com que ele se instale e com que ele cause esse problema que a gente está vivenciando agora no momento. Tá? Então, eu digo para vocês, o nosso assunto não tratar aqui mais atual é impossível. Tá? Nós vamos falar de outras coisas, mas vez ou outra eu vou estar trazendo aqui para a nossa realidade, para a gente vivenciar essa questão aqui.
Então, isso aqui são alguns tópicos que a gente vai trabalhar na imunologia, tá? Então, eu peço para vocês que já se atentem para esses pontos, que já dê uma olhada nessas questões e que a gente vai começar a trabalhar um ponto de cada vez e nós vamos tecer uma ideia em relação ao sistema imunológico, tá? O que eu quero é que fique na cabeça de vocês a ideia organizada de como isso aqui funciona. Professor, no próximo semestre eu vou precisar saber disso. Se você tiver organizado na sua cabeça, a ideia vai estar lá. E aí, quando você precisar disso, você vai alimentar onde? Nas fontes confiáveis que eu falei para vocês. Nos livros. A tua vivência no teu dia a dia vai te instigar a buscar isso daqui, tá? Então, eu peço desde já para vocês, sejamos profissionais comprometidos, né? Porque, como eu falei para vocês, o conhecimento ele vai continuar. Terminou a graduação, você vai trabalhar, lá você vai continuar aprendendo. Então, não sejamos preguiçosos. Se eu vi algo no meu dia a dia de trabalho que eu não entendo, eu tenho que procurar entender aquilo, tá? Sejamos humildes também. Se eu não sei, eu pergunto para quem sabe, tá? Eu só não posso fazer coisas... aliás, eu tenho que fazer coisas com segurança. Eu saiba o que eu esteja fazendo, tá? Porque senão quem vai ser prejudicado é o meu cliente que está lá, que eu estou prestando o meu serviço, tá bom? Então é isso que eu quero nessa parte inicial. Então essa aqui é a parte da imunologia. E a segunda parte, que vai ficar aqui para a segunda verificação, então nós vamos trabalhar para a primeira verificação a parte de imunologia. A microbiologia a gente vai trabalhar para a segunda verificação. Professor, parece aqui pouco, só alguns tópicos. Não, é porque aqui eu coloquei os micro-organismos que não vamos trabalhar. Então, o primeiro que não vamos trabalhar é a bacteriologia, né? O estudo das bactérias. E aí a gente vai entender o que é uma bactéria, onde elas vivem, né? Se todas são patogênicas ou não, se elas vivem no nosso corpo ou não, né? Então, isso tudo a gente vai ver aqui dentro da bacteriologia, onde a gente vai destrinchar essa questão aqui, vai conhecer a morfologia desse micro-organismo. Eu já adianto para vocês. Nós vamos trabalhar aqui com micro-organismos microscópicos, são coisas que nós não enxergamos no nosso dia a dia. Se eu voltar naquele exemplo que eu falei da ferida para vocês, eu não enxergo a bactéria lá. Eu consigo identificar que a minha ferida de um dia para outro piorou. Mas eu não consigo ver a bactéria lá na ferida causando essa piora, porque ela é invisível, ela é microscópica, né? Mas alguns sinais que a gente vai trabalhar eu consigo ver aqui. Então, por exemplo, muitos desses sinais são sinais do próprio sistema imunológico. Então, a minha ferida ou a minha pele, antes de abrir essa lesão, estava hiperemiada, estava com edema. Tudo isso é repercussão do sistema imunológico e de algo errado está acontecendo ali. Como eu falei para vocês, após essa lesão aberta, muitas das vezes eu consigo fazer a identificação indireta, na maioria das vezes é indireta, de que pode ser um micro-organismo que está causando lá. Então, exemplo, você fez o curativo dessa ferida, dessa escara de decúbito, e aí no outro dia, quando você for refazer esse curativo, você vê que aquela ferida está com um odor diferente. Veja, gente, eu não vou cheirar a ferida, né? Mas nós bem sabemos que, apesar de eu estar usando os meus equipamentos de proteção individual, luva, máscara, agora, né, nesse período dessa pandemia, face shield, está todo paramentado com capote, mas a gente acaba sentindo o odor dessas feridas. E, às vezes, um odor característico já me indica, isso aqui provavelmente é pseudomonas, por causa do cheiro. Os profissionais mais vivenciados dentro da área olham para uma secreção esverdeada e isso ainda corrobora mais ainda que aquilo é pseudomonas. Mas, professor, de onde é que esse profissional gabaritado sabe isso? Sabe da microbiologia, né? Que a cultura da pseudomonas vai dar esse odor característico, que ela tem uma cor esverdeada, tá certo? Então, essas questões que não vê de microbiologia, ela está dentro da área de vocês, e eu vou ver de forma indireta.
Professor, mas eu só vou ver de forma indireta? Não, eu posso ver de forma direta. Eu posso solicitar um SUAB desta lesão, né? Então, eu coleto um material biológico, o enfermeiro faz muito isso. Coleta o material, solicita ou pede para o profissional médico solicitar e envia para o laboratório. O laboratório vai cultivar e vai identificar se naquela amostra que você enviou para ele está a presença de micro-organismo. E qual micro-organismo? É uma bactéria, é um fungo, é um vírus? E ele vai fazer isso através da morfologia desse micro-organismo. Aqui para dentro da enfermagem, o importante do entendimento da morfologia, primeiro é para eu diferenciar e para eu ter conhecimento, né? Porque senão eu vou dizer para vocês bactéria e não fica aquela ideia na cabeça de vocês de como é uma bactéria. Então, nós vamos sair daqui do nosso curso, da nossa disciplina, sabendo qual é a morfologia das bactérias, dos fungos e dos vírus, que são os 3 micro-organismos que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos ver a morfologia, nós vamos ver as estruturas bacterianas. Quando eu falo de estruturas, eu estou falando para vocês do que ela é formada. Então, é um bacilo, mas o que ela tem? Ela tem flagelo, não tem flagelo? Tem parede celular? Como é a parede celular desse micro-organismo? Isso são as estruturas bacterianas, tá? E tem uma aplicabilidade para eu conhecer. Ah, professor, eu vou conhecer essa estrutura. Tem alguma aplicabilidade dentro da enfermagem? Tem. Então, por exemplo, uma bactéria que tenha um flagelo, por exemplo, ela pode migrar, não por grande extensão, mas ela pode migrar em pequenas extensões. Vou dar um exemplo para vocês. Bactérias que têm flagelo, principalmente a Escherichia coli, é uma das principais agentes causadoras de infecção urinária. Então, se eu for passar uma sonda vesical, por exemplo, e essa bactéria está presente lá na porção distal da uretra, e eu não fizer a higienização correta, como deve ser feito antes de inserir essa sonda, de fazer essa sondagem, eu acabo veiculando esse micro-organismo para a bexiga urinária e ela vai ter uma infecção urinária. Ah, mas não é sonda, mas a região genital do paciente ficou suja de fezes e a Escherichia coli está presente nas fezes. E aí, como ela tem flagelo, ela pode migrar pela uretra, da porção distal da uretra, migrar até a bexiga urinária. Lógico que ela vai levar um tempo a mais, mas ela vai conseguir chegar lá, certo? Então, vejam só, eu saber que esses micro-organismos têm essa estrutura vai me ajudar a entender por que é que está ocorrendo aquele processo infeccioso. E, acima de qualquer coisa, fazer uma intervenção para que aquela infecção não perdure, né? Eu preciso fazer intervenções para que não perdure. Nós sabemos que as infecções urinárias, elas são causadas principalmente em idosos, crianças, adolescentes no início da sua vida sexual e principalmente em mulheres, porque a uretra feminina ela é bem curtinha. E aí associa a Escherichia coli, que é a bactéria que tem o flagelo, que tem como se movimentar, e aí é um prato cheio para esse micro-organismo. Então, por isso que ele é um dos principais agentes de infecção urinária, causando cerca de 80% das infecções urinárias comunitárias, tá, pessoal? No ambiente hospitalar, a gente vai ver que a Escherichia coli também está presente, mas eu tenho outros micro-organismos também envolvidos nessa infecção urinária. Nós vamos ver a fisiologia bacteriana. Lembra que tem uma disciplina fisiologia, só que lá é fisiologia humana. A fisiologia bacteriana, que também é um ser vivo, a gente vai conversar um pouquinho aqui, para a gente ter um entendimento de como é que funciona. Então, veja que a gente está conhecendo o micro-organismo estruturalmente, morfologicamente, fisiologicamente, depois geneticamente, depois a gente vai entender o que é uma bactéria patogênica, né, a patogenicidade, e eu já adianto para vocês que um agente patogênico é aquele agente, aquele micro-organismo, aquela bactéria capaz de causar dano ao hospedeiro onde ela vive, tá? Nós temos micro-organismos já presentes no nosso corpo, que é a nossa microbiota normal. Tem algumas regiões do nosso corpo que não tem micro-organismo, isso tudo a gente vai conversar, mas a maioria dos que vivem no nosso corpo não são agentes patogênicos. Variavelmente, eles são oportunistas, então ele pode causar, quando tiver uma oportunidade, ele pode causar. Mas os agentes patogênicos, eles são adquiridos de onde?
do meio ambiente ou do meio ambiente outra pessoa. Eu posso transmitir para outra pessoa. E nós vamos entender o que é uma patogenicidade, né? Nós temos bactérias patogênicas e bactérias não patogênicas. Então, nós vamos conversar sobre bacteriologia, a micologia, que são os fungos, a gente vai ver também a morfologia, a gente vai ver a estrutura, a gente vai ver a fisiologia, vai ver a genética e vai ver a patogenicidade, tá? Então, tudo que nós falarmos para um determinado micro-organismo, como as bactérias, não vamos falar para os fungos, né? Que também tem a sua representatividade nos processos infecciosos, inclusive em processos infecciosos hospitalares, tá? Então, nós vamos entender e nós vamos, em determinado momento, conseguir fazer a diferenciação, né? O que é um fungo, o que é uma bactéria, o que é um vírus. Isso vai servir para mim quando eu for avaliar o meu paciente lá e fazer uma identificação se aquilo que está cometendo ele é uma infecção causada por uma bactéria ou uma infecção causada por um fungo, por exemplo. Né? E como é que eu vou avaliar isso? Eu vou enxergar o fungo, vou enxergar a bactéria? Não, nós já vimos que eles são microscópicos, né? Mas eu, olhando para o local onde ele está estabelecido, eu consigo fazer a identificação. Então, por exemplo, algumas coisas são mais fáceis de identificar do que outra. Por exemplo, fungo. Alguns fungos de pele são mais fáceis da gente fazer uma identificação. Alguns fungos, eles formam como se fosse uma borda, né, elevada, e aí eu consigo fazer a identificação, diferente das bactérias. Mas vejam, isso é uma suspeita. Para eu confirmar, no caso lá no meu paciente, eu tenho que fazer uma solicitação de análise microbiológica. Então, eu coleto um pouco daquele material e envio para o laboratório e ele vai me dizer se é um fungo, se é uma bactéria. Mas o enfermeiro, ele tem um papel preponderante na suspeita inicial, porque se ele não suspeita, não é o laboratório que vem pedir para ele coletar uma amostra, não. É a equipe multidisciplinar que está tratando daquele cliente que vai fazer a identificação ou a suspeita se aquilo pode estar sendo acometido ou produzido por um micro-organismo. E aí vai solicitar para o laboratório analisar. Então, vejo novamente a importância de você ter esse entendimento. E aí, na micologia, a gente vai olhar para essas vertentes. A virologia é a mesma coisa. Nós vamos conhecer a morfologia dos vírus, básica dos vírus, a fisiologia, a genética, a patogenicidade. E nós vamos ver que esses micro-organismos, eles são colocados em categorias diferentes porque eles possuem diferenças. E quais são essas diferenças? Diferenças morfológicas, diferenças estruturais, diferenças de material genético, diferenças de patogenicidade, tá? Então, por isso que eles são classificados como bactérias, como fungos e como vírus, tá certo? Bem, essa é a parte inicial. O que nós vamos fazer agora é abrir para vocês tirarem dúvidas ou fazerem perguntas, tá? Então, vou reservar esses minutos aqui finais para a gente manter um contato, uma conversa mais próxima e, posteriormente, nós finalizarmos aqui. Então, deixa eu abrir aqui a tela e ver quem está aqui comigo. Então, pessoal, é o seguinte, eu costumo fazer assim, eu me reporto à pessoa especificamente para ver se ela tem uma dúvida ou não. Então, vou fazer isso com as pessoas que aparecem para mim aqui. Tá certo? A primeira que aparece aqui é a Gabriela Palheta. Tá me ouvindo, Gabriela? Você pode ativar o seu áudio agora. Estou, professor. Tudo bem? Eu tenho tudo. Tenho duas observações. Gostaria de saber como vai ser, o senhor vai fazer com a sua frequência, né? Uhum. E me esqueci a outra. Responda da frequência que eu vou me lembrar. Deixa eu te responder da frequência. A frequência, a gente vai ser, como eu falei para vocês, a gente está vivendo um dia de cada vez, tá? A informação que a gente tem é que a frequência, ela será apurada pela plataforma. Então, vocês viram que lá na plataforma
já tem programado o dia das nossas aulas, né? Então, por exemplo, hoje, quinta-feira, estava lá, professor Jorge Pereira, a aula de microimunologia de 19h10 às 21h20. O aluno que vai acessar lá, e esse acesso é que vai contar como frequência. Eles têm como saber por lá quem acessou e quem não acessou. Tá bom? Então, a frequência, pelo que repassaram, vai ser dessa forma. E Hum. outra coisa também, eu e a Juliane, a gente somos representantes de turma. Tá, então deixa eu logo anotar Aí, aqui o teu nome, é a Gabriela, né? e a Juliane, ai meu Deus, agora engatou. A Juliane. Uhum. Eu posso passar no privado aqui do Zoom os nossos contatos, o meu e o dela, pro senhor. Vocês têm um grupo de WhatsApp da turma? Temos sim. É a Gabriela e quem é a outra? Juliane. Juliane. Tá. Esse grupo do WhatsApp de vocês é de todas as disciplinas? Porque, por exemplo, na Enf2MA, eles me colocaram lá, só que é o grupo deles, entendeu? Da Enf2MA. E lá eles tratam sobre o assunto todo do semestre lá. Não, a gente Como é o de tem dois vocês? grupos. Um que tem os professores, a coordenação, e o outro que é Certo, só nosso. tá. Aí, se o senhor quiser, a gente pode adicionar. Eu queria que vocês me adicionassem nesse aí, mas aí que eu faço para... O senhor pode mandar mensagem aqui no chat do Zoom, com o seu contato. Ou se o senhor quiser falar, pode falar que eu anoto. Porque todo mundo vai estar no grupo, vai saber do mesmo jeito, né? Uhum. Então vai O senhor lá, poderia falar? anota o meu número, por favor. É o 9 Uhum. 8196 Sim. 2189. 2189. 89. Tá. Aí você vai me adicionar e Eu vou lhe a gente adicionar. vai, Uhum. a gente vai manter contato também por aí pelo WhatsApp, tá? Então, Tá, muitas das ok. vezes eu vou me referir à turma toda, mas muitas das vezes eu vou me referir diretamente ao representante, que aí ele repassa para a turma, tá Tá. bom? E aí, E, aí, quando for surgindo as situações, a gente vai trabalhando. e outra observação, professor, o senhor vai perceber que tem semanas que vai dar uma quantidade de aluno, outras semanas vai dar uma quantidade diferente. Por quê? A maioria dos alunos da nossa turma, eles trabalham em período de plantão no hospital. Aí vamos dizer, os que, como eles estão de folga hoje, na quinta-feira, eles estão assistindo a sua aula. Na próxima quinta, eles vão estar de plantão. Isso já foi repassado para os professores que vão entrando e para a coordenação. Aí, posteriormente, eles assistem sua aula, ou se tiver tempo folgado no plantão, eles assistem, mas entrem, saem e ficam assim. Só para o senhor ficar ciente disso. O grande problema disso é, por exemplo, agora nesse momento tudo bem que não vai ter problema, mesmo porque eu vou postar a aula na plataforma, certo? E aí eles podem ter acesso posteriormente. O grande problema é que eu vejo aí são dois. O primeiro é que ele não vai poder tirar as dúvidas pertinentes no momento, né? Quando tiver lá, por exemplo, eu vou terminar a aula e aí eu vou abrir para os alunos falarem. Então eu vejo um problema por aí. O segundo é que se nós retornarmos, entendeu? Para a sala de aula, porque esse é o nosso horário de aula. Então, eu vejo esses dois pequenos problemas. Agora, nesse momento, nem tanto, porque a gente está dessa forma e eles poderão ter acesso dali. Aí eu não sei de que forma eles vão resolver essas questões, tá? Acesso à Eles gravação da aula vai fazem ter. isso, eles fazem isso desde o semestre passado. Pois Aí é, eles mas levam é isso que a eu... comprovação da escala. Pois é complicado isso, porque se você não está em sala de aula, é complicado, entendeu? Mas não vamos entrar nesses detalhes agora, nesse momento, porque a gente está numa outra vertente. Mas é só para chamar a atenção, entendeu? Que ainda estão no segundo semestre e aí a gente se compromete de estar nesse horário aqui. Se fosse sala de aula, eles teriam que estar em sala de aula. É uma observação apenas, tá bom?
Mas, como eu falei, o material vai estar disponível lá na plataforma também. Mais Só alguma isso. coisa? Tá, Só isso. Para mim, só isso. tá bom. O próximo que está aqui, Osmarina. Está me ouvindo? Pode ativar o seu áudio. Oi, tô ouvindo, sim. Tudo bom? Você tem alguma dúvida? Tudo bom, tudo bem. Você tem alguma dúvida, Osmarina? Não, no momento não. Tá certo. No momento não. Tá bom, então. Aí, quem tiver dúvida, como eu falei para vocês, a gente começou agora a manter vários canais de comunicação aqui. A gente vai ter a plataforma, a gente pode... Depois eu vou pegar com a Gabriela o e-mail da turma, né? E a gente vai mantendo esses contatos. O WhatsApp, que eu acho que é o mais próximo que tem, podem mandar mensagem dentro do grupo, lógico, e assim que eu tiver a oportunidade eu respondo, tá? Que a gente tem uma agenda um pouquinho cheia, mas eu sempre procuro estar respondendo, tá bom? Mauro, tá me ouvindo? Tô, professor. Tudo bom? Tudo. Tem alguma dúvida? Não, não, por enquanto ainda não. Tá certo. Ivalise Gomes. Boa Ivelise, noite, professor. boa noite. Professor, eu só queria perguntar referente quando o senhor for fazer, depois das provas, né? Quando o senhor for corrigir, como é que o senhor vai fazer? Porque o professor acho que de anteontem, ele falou que ele teria uma data específica e o aluno que não tivesse nessa aula, ele não ia poder posteriormente recorrer, né? Aí eu queria saber, mediante a sua postura em relação a isso. Como é que será? Se vai ser da mesma mas maneira? você fala em relação à prova ou você fala em relação às aulas? A correção. Não, a correção da prova. Pois é, como eu falei para vocês aqui nessa apresentação inicial, a gente está vivendo um dia de cada vez, né? No semestre passado, nós fizemos... Vocês fizeram, né? Vocês fizeram prova online no semestre passado? Sim. Pois é. Até agora, o que eu tenho para te dizer é que nós faríamos da mesma forma. A gente postaria a prova na plataforma e pela plataforma a correção ela já é automática, entendeu? Então a gente já posta a prova e o gabarito lá dentro do sistema. Vocês não conseguem ver o gabarito, mas ela já corrige automaticamente. Tanto que quando o aluno termina a prova, ele já sabe a nota. Não foi assim que aconteceu no primeiro semestre com vocês? Aconteceu, só que os professores eles explicavam as questões que a gente ficava em dúvida, que a gente errava. A questão é isso que ela quer saber. Entendi. Eu fiz isso também. Então, por exemplo, vocês terão o dia e o horário para fazer a prova. Então, vamos dizer, ok. no dia 10... Pois é. No Aí, dia 10... tipo assim, ela quer saber, tipo assim, a gente vai ter a prova tal dia. Por exemplo, dia 10. Aí na outra semana a gente vai ter a correção da prova. Né? Sim. Em questão a essas pessoas que estarão de Deixa eu só responder plantão. essa pergunta. Sim. Então, o que é que eu faço? Eu termino o conteúdo, aí antes da prova eu faço a revisão, vocês fazem a prova e após a prova a gente vai entrar novamente para fazer a correção da prova. Aí a dúvida dela, que eu entendi, é em questão a essas pessoas que não vão estar presentes, vão estar de plantão. Se elas podem questionar na próxima aula, no caso. Só elas com o senhor, no caso. Olha, como eu falei para vocês, o ideal seria que nós tirássemos dúvidas, porque eu deixo, hoje, por exemplo, eu deixei aqui uns 25 minutos para a gente conversar e tirar umas dúvidas. Então, eu vou deixar uns 20 minutos finais. O ideal seria que nós fizéssemos a pergunta da aula presente, mas eu não vejo problema se Não, tiver uma professor, eu dúvida. estou falando em questão da prova. Tipo, a correção da prova. Aí, se alguém tiver um questionamento, se a pessoa tiver... A correção da prova, ele é num dia específico, tá? Porque a gente Pois não... é, aí eu a estou gente falando não em terá... questão das pessoas que estarão de plantão.
Porque tem gente que não vai estar presente porque ela vai estar de plantão. Aí, em questão a elas, que a gente quer saber. Pois é, provavelmente não tem como repetir. Porque, por exemplo, quando a gente termina a primeira verificação, na próxima aula, ainda mais para gente que só se encontra às quintas-feiras. Então, por exemplo, imagina que a gente fez numa quinta-feira a prova e aí na outra a gente entraria para fazer a correção. Então, na outra quinta-feira a gente já começa o assunto para a primeira verificação, porque o nosso tempo é só na quinta-feira. E aí não teria como fazer, por exemplo, 2 correções, senão nós perderíamos 2 quintas-feiras, tá entendendo? Não, no caso, o senhor faz a correção para assim, para quem tiver, né, no dia que for da correção, e a pessoa for tirar a dúvida com o senhor, direto com o senhor, já na próxima aula que ela estiver presente. Pode ser. Nesse tempo reservado aqui, como eu falei para vocês, os minutos, 20, 25 minutos finais. Tá ok. Mas eu acho assim, eu entendo que é uma preocupação de vocês inicial, mas eu acho que a gente tem que ir trabalhando as coisas que estão mais próximas, entendeu? Uhum. Então, esse primeiro momento agora é organizar a ideia, saber que a gente tem essa disciplina, que a gente tem esses assuntos e começar, que é o que a gente já vai fazer na próxima quinta-feira, começar já o conteúdo, tá? E aí a gente vai trabalhando essas coisas aos poucos. Oi? Questão também da prova. Como é que vai ser? Se ela vai valer 10, se eu vou passar trabalho? Pois é, como eu falei, a gente está vivendo um dia de cada vez, tá? Se eu te dissesse hoje, seria a prova do jeito que foi no semestre passado. A prova valendo 10, postado lá na plataforma, vocês entrariam no horário específico para fazer, tá? Mas amanhã pode mudar isso? Pode. É por isso que a gente vai ter esse contato aqui e qualquer mudança a gente vai avisar para vocês. De repente, daqui a pouco... passa trabalho, alguma coisa assim, durante as aulas? Sim, sim. Principalmente quando está presencial, a gente faz relatórios, exercícios de aula prática. A gente, quando estava no convencional aqui, a gente fazia um trabalho de extensão, saía um pouquinho aqui da universidade e ia fazer um trabalho externo, e isso valia a pontuação, tá? Mas nesse primeiro momento, enquanto a gente não retorna, a gente vai ficar com essa ideia inicial aí. E aí eu vou me reportando para vocês conforme for, tá? Mas se eu passar trabalho, vai ser trabalho que vocês consigam fazer na casa de vocês e me enviar por e-mail, alguma coisa assim. Mas isso eu vou conversando com a turma ou com a representante, tá bom? Ok. Patrícia. Oi, boa noite. Boa noite. Alguma dúvida? Agora não, assim, no momento não, professor. Tá bom. A Juliane, tem mais alguma dúvida? Não, foi essas dúvidas que eu tirei por enquanto. Se tiver alguma coisa... Tá bom. Nazaré. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Alguma dúvida? As dúvidas surgirão ao decorrer do nosso semestre, mas agora no momento não. Tá bom, então. Quem mais? Railana. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Também, no momento, ainda não. Deu para... O senhor explicou até agora, ficou um pouco claro, mas se tiver dúvidas, eu também pergunto. Tá certo, então. Então, a gente vai fazer isso daí, tá, pessoal? Então, o nosso próximo encontro será na quinta-feira e a gente já vai iniciar o assunto de imunologia, tá? Vai trabalhar essa questão da imunologia, vai trabalhar aos poucos, tentar contar essa história, como eu falei para vocês aí, e construir um conhecimento sempre trazendo para dentro da nossa área, que é a área da enfermagem. Tá certo? Então tá, pessoal. Se não tiverem mais alguma dúvida, por hoje é isso. Ah, tá. Ok, professor, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.